Boa tarde, taverneiros e taverneiras. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, quem vos fala é Vinícius Lima, apresentador da Taverna, e hoje mais um sábado, como tradição, a partir das 3 horas estamos aqui para conversar sobre assuntos que realmente interessam, trazer assuntos que a gente pode debater e agregar na vida tanto da gente aqui como apresentadores do programa, como dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, quem está acompanhando no YouTube, quem está acompanhando na rádio. E mais uma vez é um prazer ter vocês aqui com a gente nessa roda de conversa. Pessoal, hoje, como conversado e combinado com vocês na semana passada, iremos falar sobre saúde mental, que é um assunto em voga muito importante, muito pertinente. É preciso falar sobre saúde mental. É um assunto que às vezes é negligenciado, mas que é preciso, que as pessoas têm muito preconceito às vezes com as doenças relacionadas à mentalidade, à questão da saúde mental. Então é preciso conversar, é preciso destrinchar o assunto. Eu acho que é relevante. E para isso estamos aqui com o nosso co-host de volta, Rodrigo Caon. Boa tarde, Rodrigo. Como é que você tá, meu amigo? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os ouvintes de casa, né? Estão sempre ligados na taverna. É, prazer estar de volta aqui mais uma vez. E hoje, né, para falar de um assunto tão importante, algo que está tão em vigor na sociedade atualmente. Das boas-vindas também aqui a Tainá. Seja bem-vinda ao programa. E assim, como você fez a abertura aí, né, Vinícius? Essa questão da saúde mental, eu acho que principalmente depois da pandemia, se antes a gente tinha aquele negócio, né? Poxa, será que é necessário fazer uma terapia? É necessário um psicólogo? Eu acho que depois da pandemia, essa questão se é necessário virou assim, poxa, como é que eu posso, né? Conseguir fazer por exemplo, conseguir ter acesso à consulta? Será que cabe no meu orçamento? Porque, assim, a quantidade de pessoas que atualmente, né, necessitam de acompanhamento psicológico, ou até aquelas que, tipo assim, talvez se vissem imunes a questões como ansiedade, depressão, está cada vez mais alta. Então, acho muito importante a gente estar falando sobre isso. E para te agregar justamente nesse assunto, né, a gente trouxe aí como convidada Tainá Dias, que é psicóloga e tem especialização justamente em transtornos de ansiedade. Tainá, é um prazer, é uma honra ter você aqui conosco para conversarmos sobre o assunto. E boa tarde, como é que você tá? Você tá bem? Boa tarde, meninos, né? Estou bem. Boa tarde a todos, né, que estão assistindo. Vou falar sobre um assunto que é muito importante, né? Como vocês já mencionaram, é extremamente importante. Muitas pessoas, né, já costumam dizer, ele não tem saúde mental, ou então eu tenho saúde mental, mas realmente, o que é a saúde mental de fato, né? Porque muitas pessoas falam saúde mental, mas e o que é? Vamos esclarecer. Saúde mental é o quê? É um momento que a gente chega em um estado, né, de bem-estar, de paz interior, que o nosso psicológico está bem, é estar bem consigo mesmo, é a nossa autoestima boa, né? Ou seja, é um momento que a gente está ali bem com nós mesmos, né? Sentindo aquela paz, aquela coisa boa por dentro. Por que eu falo uma coisa boa? Porque não ter saúde mental é totalmente ao contrário, né? Vem aquela angústia, aquela dor, aquela mente confusa, a gente fica sem saber o que fazer, então é tudo ao contrário, né? Então, saúde mental é você estar bem consigo mesmo, né? É o seu psicológico estar bem, é você estar bem com o seu meio, né? Com a sua família, com seus amigos, porque assim, às vezes algumas pessoas costumam se isolar em casa. E quando isso acontece, já temos que ligar um alerta. O que está acontecendo? Então já é uma coisinha que já está mexendo na nossa saúde mental. Entendi. É interessante que esse assunto, ele tem vários desdobramentos, né? Inclusive a respeito, quando a gente traz isso para a contemporaneidade, quando a gente fala isso século XXI, parece que essas doenças relacionadas à saúde mental, parece que elas acabam tendo mais casos e sendo mais comum acontecer. Acredito muito que seja, inclusive na preview do programa a gente falou um pouco sobre isso, a respeito do avanço e da ascensão tecnológica, que ao mesmo tempo que a tecnologia ela traz benesses para a vida da pessoa, ela também traz consequências, né? Nós temos hoje talvez o ser humano ele nunca viveu um bem-estar tão grande como hoje. No início da humanidade, do ponto de vista, se você analisar na questão evolucionista, diz o quê? Que nós tínhamos escassez de comida,
tínhamos medo constante em relação a predadores. E hoje, todas essas questões, elas se tornaram supérfluas. Você não tem mais essa preocupação com o alimento como tinha antes. Ou seja, existe uma maior disponibilidade de alimentos, existe uma maior disponibilidade de segurança. Só que, em contrapartida, isso foi avanços tecnológicos que proporcionaram isso. No entanto, em contrapartida, a tecnologia trouxe outros canais, como redes sociais, a própria questão da facilitação das coisas, traz problemas com obesidade, enfim. Então, isso impacta na nossa vida, na nossa saúde, tanto fisiológica, do ponto de vista de sedentarismo, enfim, como também na parte mental. O psicológico é muito afetado com essas questões. Então, eu queria saber, assim, de você, Tainá, a respeito, o que você acha sobre isso, essa questão da tecnologia, o uso das redes sociais, como isso pode impactar na vida, no bem-estar social da pessoa, no bem-estar mental dos indivíduos, que a gente vê muitos casos de ansiedade, transtornos de bipolaridade, depressão, enfim, TDAH, né? Hoje a gente tem uma imensa variedade de doenças nesse campo. Certo. Olha, a tecnologia, ela veio para abrilhantar o mundo, né? Então, é algo muito bom, mas tem que ser usado com equilíbrio, né? O que eu vejo bastante são jovens fazendo uso abusivo de redes sociais, e isso é ruim, porque acaba tendo distúrbios alimentares, como você falou, né? Que pode gerar a obesidade ou não, né? Porque muitas pessoas, às vezes, se espelham, principalmente no Instagram, começam a ver outras pessoas e acreditam que aquilo é o perfeito, que aquilo é o ideal, né? Como de fato não é. Porque é só uma tela, a pessoa tá ali naquela tela, você não sabe como está a vida dela, né? Por dentro, por fora das redes sociais. Você não sabe se ela tá bem, se a saúde mental dela tá boa, se ela tem uma ansiedade, se ela tem uma depressão, você não sabe. Mas você tá do outro lado e você quer ser aquela pessoa, né? Então, o uso abusivo das redes sociais faz com que a nossa mente pense que a gente... Pense não, né? Queira que que a gente seja igual àquela outra pessoa. E isso aí mexe muito com a cabeça, porque gera muita frustração, gera sentimento de culpa, né? Porque o indivíduo fica ali, poxa, eu tô aqui, um amigo meu passou num concurso, nossa, se eu tivesse estudado, eu estaria lá com ele, né? E aí ele começa a se culpar. Eu estou falando isso, né, por conta de alguns pacientes que eu tenho. Alguns passaram um concurso recente, outros não. E eles ficam se martirizando por conta disso. E isso é muito ruim para a mente, porque ele fica com todo aquele sentimento de culpa. E aí abre o Instagram, tá lá o amigo. Tá lá o amigo, postou foto, e teve festa, e teve isso, teve aquilo. E aí vem um sentimento de solidão, um sentimento de culpa. E aí a saúde mental vai caindo, né? Entendi. Vai ficando ruim. Então, a tecnologia, ela é maravilhosa, porém, tem que ser usada de uma forma equilibrada, né? Porque senão mexe muito com a saúde mental, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, e isso é muito ruim. E atenção aos papais e mamães, né, que estão assistindo, sempre verifiquem o celular do filho de vocês, né? Isso é uma questão de segurança. Por que eu estou falando isso? Porque teve um surgimento, né, de alguns aplicativos, principalmente jogos, que estão incentivando crianças e adolescentes a cometerem atos que não são legais, né? Por exemplo, automutilação, que é a criança ou adolescente acabar se cortando. Se você perceber que o seu filho ou sua filha está fazendo isso, tente levar ao psicólogo, tente conversar para saber o que está se passando, porque pode ser por conta desse joguinho, né? Pode ser por conta dessa tecnologia, mas também pode ser outros fatores. Então, a gente sempre tem que estar com o sinal de alerta ligado, né? Então, muita atenção em relação aos jogos, os pais aí sempre tá olhando o celular dos filhos e ter um equilíbrio com a tecnologia, né? Até porque, como eu mencionei antes, pode ter distúrbios alimentares e distúrbios no sono. A humanidade, né, grande parte da humanidade está com dificuldade para dormir. E isso faz o quê? Faz gerar os atendimentos no âmbito do SUS, né? Atendimento médico, atendimento psiquiátrico. E geralmente, grande parte das pessoas que estão com distúrbio no sono, quando procuram um médico, é para tomar remédio. Ou seja, você está com algum distúrbio no sono, que pode ter sido gerado por uma tecnologia, né? Por uma rede social, e você vai atrás de remédio,
Não tá certo. Por quê? Porque você tem que rever o que você está fazendo. Nem tudo na vida é com medicação, né? Então, a gente tem a terapia, a gente tem mudança de hábitos, atividade física. Então, a gente tem muitas coisas para mudar isso, para não fazer com que a gente busque a medicação. A medicação seria o quê? A última etapa do processo, né? Então, toda vez que você se sentir estranho, eu falo logo estranho porque realmente é como se você não estivesse normal. Se você vê que você está se isolando, ou então que você não está dormindo direito, ou qualquer alteração que você tiver no seu comportamento, procure uma ajuda, né? Se não consegue ir ao teu psicólogo, converse com algum familiar, né? Quem sabe desabafando ali, vocês não conseguem entender o que está se passando melhor. Mas é sempre bom buscar uma ajuda especializada. Só queria te fazer uma pergunta, porque assim, Sim. quando a gente fala sobre tecnologia, tecnologia é muito abrangente. Sim. A gente tem uma noção que, por exemplo, as redes sociais é um ambiente muito tóxico, como você falou, né? Assim, as pessoas têm mania de se comparar. Por exemplo, aquela coisa, né? Da grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Isso. E assim, principalmente o Instagram, acho que é uma rede social que ela cria, né, uma realidade artificial, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo tá alegre, todo mundo é bem-sucedido, né? Agora, assim, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, no Império Mongol, séculos atrás, né? Sim. Se Gengis Khan passasse uma mensagem para chegar no outro extremo do reino, poderia levar 30 anos para aquela mensagem chegar, né? Ou qualquer notícia oficial. Hoje em dia, as notícias chegam em segundo. Então, assim, você acha que a tecnologia ela pode ter aumentado casos de ansiedade, depressão, talvez esquizofrenia, ou talvez as pessoas com a tecnologia começaram a identificar coisas que, por exemplo, os antepassados podiam não perceber, entendeu? Já ter os sintomas e, tipo assim, parecer normal. Sim. E hoje as O pessoas problema, conseguem identificar a que, questão, tipo assim, se o isso é problema já ansiedade. existia, a Exato. tecnologia só, Exatamente. as redes sociais só mostraram a face do problema, ou foi a tecnologia que é a causadora, né? É uma boa pergunta. Sim, justamente. A tecnologia não seria bem uma causadora, mas como você falou, né, abrir os olhos da humanidade. Porque muita coisa já vinha acontecendo, né, há muito tempo, né? Muitas pessoas, antigamente, eram considerados loucos, né, loucos por diversos motivos. Por uma esquizofrenia, por uma ansiedade, por uma depressão, né? E na época dos manicômios, o que que era feito? A família já achava a pessoa diferente, ela não se enquadrava na sociedade. Então, o que que fazia? Mandava para os manicômios, mandava para os manicômios. E isso era algo muito ruim, porque grande parte das pessoas não tinham, de fato, uma doença psicológica, né? Para estar ali preso naquele local. Alguns até adquiriram doença em meio a tantas pessoas, em meio a tanta medicação, né? Por quê? Porque a sociedade não tinha esse saber. Não sabia de fato o que era isso, o que era aquilo. Então, assim, você é diferente. Você não se adequa à comunidade. Então, você tem que ir pro manicômio. Você é louco, né? Considerado louco. Por que considerado, eu coloco aspas? Porque não existe, né, de fato, o que é louco. Geralmente existe o quê? Pessoas têm alguns tipos de deficiências psicológicas, né? Dificuldade cognitiva, e naquela época era considerado loucos. Hoje não, hoje abrange. São vários distúrbios, né? É a depressão, é a ansiedade, a esquizofrenia, a bipolaridade e outros. E, como você falou, né? A tecnologia, ela veio para abrilhantar mais isso. E uma outra coisa também, a tecnologia veio para ajudar a melhorar isso. Por quê? Porque temos as teleconsultas, que são consultas online. Então, depois que chegou esse momento pandêmico, na verdade já existia, né? Mas há 2 anos teve um grande crescimento de atendimentos online. Ou seja, a pessoa não pode sair de casa, ela tá lá. Inclusive, pessoas que têm transtornos sociais, né? Preferem se isolar, ficar em casa. Para eles é muito dificultoso sair de casa e ir até uma clínica. Então, isso para eles já é bom. Por quê? Porque tem esse atendimento online e o atendimento online está melhorando a vida de muitas pessoas. Então, para esse lado, a tecnologia está ótima. Eu falo porque, assim, eu acho que o perfil de 20 anos para cá deve ter mudado, né? Você que tem seus pacientes, você deve saber que acredito que hoje a maioria das pessoas, acho que elas pesquisam sintomas primeiro, depois elas vão no psicólogo. Antigamente, geralmente era o pai ou a mãe que levava, né? Tipo assim, achava estranho, forçava o filho, ou às vezes a pessoa, tipo assim, era motivada aí, né? Ia com vergonha, tinha medo... Ia forçado, né? Então, assim, acho que hoje a pessoa identifica, poxa, eu acho que eu tô com ansiedade, acho que isso é sintoma de depressão e busca, né, ajuda. E outro ponto também,
tocando nesse assunto que você falou, que como a tecnologia, ela tem várias facetas. Isso é um exemplo. Hoje você sente qualquer coisa, você vai colocar no Google e você vai achar um diagnóstico. Não é bem assim. Sim, Tem um neurocientista chamado Eslan Delanogares, não sei se já falar dele. sim. Ele fala sobre justamente essa questão. Na visão dele, a saúde mental é basicamente você ser funcional. Ele fala assim, olha, você não precisa necessariamente ser feliz para ter uma saúde mental boa. Você precisa ser funcional. Você consegue fazer suas atividades cotidianas normal? Porque ele fala que é normal você se sentir triste algumas vezes. O que não é normal é você sentir essa tristeza prolongada no tempo. Ou seja, você não ter ali ânimo para com sua namorada, no trabalho, na igreja. Ou tem uma coisa errada aí nesse ponto. Então eu acho muito interessante esse ponto dele, porque ele traz isso à luz. É normal você estar triste um dia, é normal você se sentir até mais animado outro dia, isso é normal. Não existe nenhuma comorbidade em relação a isso. O problema é se você sente uma tristeza profunda e algo que lhe impeça de você fazer as atividades cotidianas. Eu tive essa experiência dentro da minha família, recentemente, eu vi que você consegue ver essa distinção muito, muito claramente. Porque a doença, ela vem para a pessoa e derruba. Ela não tem mais ânimo para ir para o trabalho, ela não tem ânimo para a família, não tem ânimo mais para fazer nenhuma atividade que ela fazia anteriormente. Então veja que é algo bem distinto. Eu acho que hoje também acontece muito. Você fala assim, eu tô com depressão. Você tá realmente em depressão? Essa tristeza que você tá sentindo, ela tá impedindo que você faça as atividades corriqueiras? Se estiver, procure ajuda. Se não, entenda que você pode ser uma pessoa que tem uma predisposição, inclusive Slane fala sobre isso, uma predisposição à tristeza, mas que não necessariamente você é uma pessoa depressiva. Então veja que existem essas questões, a tecnologia ela tem várias facetas. As pessoas procuram muito o diagnóstico por tio Google, né? Qualquer coisa, tô sentindo, pá, coloca lá na pesquisa, é muito prático. E as pessoas às vezes deixam também de procurar ajuda profissional. Eu vou chamar agora o intervalo. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco também sobre a questão da pandemia, nesse cenário de saúde mental. E logo, logo, pessoal, estamos de volta. Fique com a mensagem dos nossos patrocinadores e até mais. Estamos de volta, segundo bloco da taverna. Hoje, pessoal, convidado ilustre aqui, Tainá Dias, falando um pouco sobre saúde mental. Assunto importante, a gente precisa conversar sobre isso. E a Taverna tem essa proposta, trazer assuntos que realmente interessam, que os nossos ouvintes queiram ouvir, queiram aprender, como nós aqui, apresentadores do programa. E para isso a gente vai estar discutindo e desmembrando o que é a saúde mental, né? Tainá já trouxe uma introdução aí do que seria, né? Essa distinção do conceito, né? E realmente os problemas que a contemporaneidade, que a vida moderna impacta sobre a saúde mental. Para continuar na nossa conversa, Rodrigo vai fazer uma pergunta para Tainá. Rodrigo, mande sua pergunta aí. Então, Tainá, eu queria que a gente falasse agora, porque assim, talvez a gente esteja saindo agora, né, desse momento ali que a gente possa definir como pandemia. Acho que agora as coisas estão mais estáveis, mas assim, aquele momento ali do calor mesmo, de lockdown, a gente percebeu que muitas pessoas começaram a ter queixas, muitos problemas, né? Essa coisa da saúde mental ficou muito, muito em foco. Acho que muitas patologias surgiram também, né, nesse período. E assim, ao que parece, a ansiedade foi o que mais se destacou naquele período, né? Assim, ansiedade será quando é que as coisas voltam ao normal? Será que vou continuar no meu emprego? Teve problemas financeiros, emocionais, né? Conjugais, a gente sabe que o divórcio também aumentou muito naquele período. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Certinho, né? A pandemia foi algo assim que veio para mudar a vida de todos nós, né? O contexto ficou bem diferenciado. Então, com isso, muitas pessoas tiveram que fazer o quê? Ficar em casa. Fique em casa, o lema era fique em casa. Só que muitas pessoas já botaram na cabeça, se eu ficar em casa, o que vai acontecer comigo? A primeira questão tá aí, que bate muito com a saúde mental. A gente coloca muitas coisas na nossa mente. Ou seja, a nossa mente ela tá bonitinha. Vamos pensar em um novelo de lã arrumadinho, né? Vamos supor que nossa mente tá arrumada, tá todo mundo bem. Mas aí, de repente, veio a pandemia, bum! E aí a gente toma aquele choque. E aí começa a embolar tudo na nossa mente. Então aquele novelo de lã vai se embolando todinho.
E aí vem as questões, e agora? Vou perder meu emprego? Eu tenho minha família para sustentar? Ah, eu não consigo ficar em casa? Ah, eu tô em casa, meus filhos não estão deixando eu trabalhar, né? Porque tinha essa questão do trabalho em casa. E aí muitas pessoas foram ficando abaladas com isso. Por conta desse isolamento, algumas pessoas adquiriram algumas patologias, né? Como você mesmo mencionou. Uma das principais foi a ansiedade. É tanto que, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2021, desde a pandemia para cá, o Brasil acabou se tornando o país mais ansioso do mundo. Ou seja, tem pesquisas recentes, né, de março desse ano, que já apontam isso, que realmente o Brasil está nesse ranking aí. Cerca de 10% da população brasileira tem problemas com ansiedade, né, tem transtornos ansiosos. Mas, enfim, estou falando aqui da ansiedade. E o que é ansiedade? Ela é normal ou não, né? A ansiedade, em um certo ponto, ela é normal, né? Como o Vinícius mencionou em questão, né? Ah, às vezes você está com um pouco de medo, né? Ou então com um pouco de angústia, a emoção não tá boa e tal. Tudo bem, né? A ansiedade também é a mesma coisa. A ansiedade veio desde a época das cavernas, né? Como uma questão para a gente se proteger de algo. Então, é necessário nós termos ansiedade. Por quê? Porque é uma emoção, né? É um sentimento. E todos nós já nascemos com isso. Então, é normal você se sentir ansioso para uma entrevista de emprego, ansioso para dar uma entrevista aqui na rádio, né? Às vezes, um pouco ansioso, isso é normal. É normal antes de fazer uma prova, então tudo isso é normal. Você ficar um dia ansioso, um dia antes, 2 dias, tudo bem, não tem problema. Mas a partir do momento que aquilo se torna uma coisa muito intensa, aí já é a hora de procurar uma ajuda especializada. Ou seja, a partir do momento que você percebe que você está com muito medo, né? Ou que você está muito preocupado, está com uma preocupação muito excessiva, você vai viajar em dezembro, né? Estamos em abril, final de abril, mas você já começou a fazer sua mala, você já começou a comprar várias coisas. Claro que é bom de se organizar, né? Mas nada com exagero. Mas já comprou, já começou a fazer a mala, já comprou roupa, já comprou tudo. Já tá com tudo pronto, sendo que algo vai ser em dezembro ainda. Liga o sinal de alerta, porque tem alguma coisa errada, né? Então, a ansiedade, ela impactou demais, né? A pandemia trouxe isso. Porque o fato da pessoa ficar dentro de casa ali gerou, como eu falei para vocês, aquela confusão na mente. Então, pensamentos acelerados, né? Pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, né? A pessoa pensar tudo de mal para ela, né? Ai, porque eu não vou conseguir, porque vem a pandemia e eu vou ficar desempregada e eu não vou conseguir arrumar nenhum emprego. Ou então nos relacionamentos, porque não tá dando certo, porque eu estou aqui vendo meu esposo ou minha esposa todos os dias, porque eu não estou gostando mais. Às vezes, nem precisaria ter o divórcio, né? Claro que, assim, cada um sabe como é a convivência, mas, assim, às vezes, poderia ter acontecido uma conversa, poderia ter acontecido até uma terapia de casal que poderia resolver, mas não. Quando nossa mente está muito perturbada, qual é a primeira solução que a gente quer? A solução mais fácil. Então, para eles, a solução mais fácil foi o quê? Divórcio. E para algumas pessoas estar com a saúde mental abalada, algumas soluções mais fáceis, né? Vai ser o quê? Comprar coisas demais, né? Comer demais. Então, sempre vai ter uma coisa, assim, bem mais intensa. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Se eu sou uma pessoa, né, que eu me alimento bem, faço atividade física e, de repente, minha vida começa a mudar. Eu vou me isolar, não quero mais sair com meus amigos, não quero mais fazer os programas que eu fazia antes, não quero mais fazer atividade física, tô com vontade de comer tudo quanto é coisa, né? Em todos os mercados, padaria, iFood, né? A tecnologia que é tão fácil, iFood. E aí, de repente, quando passa o tempo, eu percebo que minha alimentação está horrível, né? Eu me isolei de todo mundo e agora o que eu vou fazer? Já gastou um dinheiro, já viu todo o cardápio, né? Sim, todos já gastou muito mais do que devia, o que eu vou fazer? Então, a gente sempre tem que estar atentos. Como o Vinícius pontuou mais cedo sobre essa questão das emoções, eu vou falar um pouquinho, até porque eu sou psicóloga infantil também. Sou psicóloga clínica, psicóloga infantil. E com crianças, eu costumo fazer oficina das emoções, que é o quê? Ensinar para os pequenos como gerir as emoções. Por quê? Porque quando a gente começa desde pequeno, na vida adulta vai ser muito mais fácil para a gente lidar com isso, né?
Porque tem muitos adultos que não conseguem lidar com a raiva, não conseguem lidar com as frustrações diárias, né? Então a gente já trabalha essa questão, que é normal sentir medo, é normal você se sentir triste. Então a gente tem que normalizar essas coisas, principalmente na infância, porque geralmente quando uma criança começa a chorar, vem o pai ou a mãe ou qualquer outro adulto, não chore, não chora não, chore sim. Tem que chorar, porque ele já vai aprender aquilo, não tô bem, eu vou ficar reprimindo meus sentimentos? Não, de forma alguma. E foi o que aconteceu na pandemia também. Muitas pessoas reprimiram os sentimentos por estarem ali dentro de casa, com vergonha, né? Vergonha dos parceiros ou das parceiras, né? De chegar e falar, olha, meu amor, não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo legal, será que eu vou conseguir meu emprego novamente, né? Não tem aquela conversa, e é muito importante ter a conversa, porque quando você conversa ali, você coloca os seus sentimentos pra fora, né? Coloca o que você tá sentindo e a pessoa vai estar ali, ó, compreendendo, conversando com você, e é uma forma de aliviar, né? Talvez muitas pessoas até não teriam adquirido ansiedade se talvez em casa tivesse, né? Essa conversa, preocupação, né? Essa preocupação. Porque a ansiedade é realmente isso, é a preocupação excessiva. Claro que não é só isso, isso aí é só a pontinha do iceberg, são muitas outras coisas. Mas talvez, né, se nós tivéssemos um comportamento diferenciado, não precisaria tanto de ir ao psicólogo em várias e várias e várias Só vezes. pegando um gancho nisso aí, já que você disse que trabalha com crianças, né? Sim. Até sobre essa questão assim, de desenvolvimento, eu gosto sempre de trabalhar com datas, porque assim, por exemplo, entre 1860, por aí, a gente tem aqui a chegada de muitos imigrantes, né? Sim. Alemães, poloneses, italianos começam a vir para o Brasil. A gente tem mudança de regime político, né? É instaurada a República. Em 1914, nós temos uma guerra mundial. E até os anos 50, nós passamos por 2 guerras mundiais, né? Então, assim, uma série de fatos. Depois vem muitos problemas, né? Por exemplo, tem problema de Israel retomando seu território. Temos aquela questão da Guerra Fria. Passamos aqui no Brasil também por aquele período ali, né? De regime militar, inflação, vários problemas, né? Sequência de troca de moeda. Você não acha que, assim, quando eu falo nossa geração, pela nossa idade, né? Por estar mais próximo, a gente pegou um período, assim, muito mais tranquilo, né? Assim, de grandes problemas. Você não acha que a falta desses problemas também pode ter deixado a nossa geração mais fragilizada? Talvez os pais, assim, incentivando naquele mundo ideal, porque você tem que estudar, você tem que fazer um concurso, você tem que... Se você fizer isso, sua vida vai ser assim. Assim, agora que a gente chega na fase adulta, de ver o resultado disso que foi pregado pra gente desde a infância, né? Então, assim, o mundo é totalmente diferente, a gente começa a perceber que o mundo não é um local tranquilo. A gente já falou aqui sobre a Pax Americana, né? Um dos nossos primeiros episódios. Então, assim, a gente percebe que o mundo, ele tá sempre em movimento e os problemas são comuns da história humana, né? Você não acha, assim, que a nossa geração e as que estão vindo depois, né? A gente passou por esse episódio da pandemia, que isso certamente vai afetar essas crianças no futuro, né? Elas vão ter uma visão, acho que, diferente da nossa. Você não acha que a gente pode ter sido muito fragilizado emocionalmente por conta desse período de paz? Por faltar problemas sistêmicos, digamos Exatamente. assim, né? É um ponto. Essa que eu tenho uma opinião sobre esse assunto, porque eu acho que tem uma frase que eu acho muito interessante, que nas redes sociais o pessoal até compartilha muito, que é o ciclo. Tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam tempos fáceis. Então vira um ciclo. Exatamente. E faz sentido, porque na minha humilde opinião, porque se você parar pra pensar, nossos avós, eu tive a oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa mais velha, geralmente eu fico muito tempo conversando com ela, porque eu aprendo muito, né? É aquele conhecimento, é o senso comum. Geralmente quando o cara não tem um conhecimento científico, mas é uma história de vida muito rica. E eu conversando com o avô da minha esposa, ele tem 96 anos. Eu fiquei a tarde todinha conversando com ele, quando eu fui lá em Brumado, e ele me falando como é que funcionava a vida no tempo dele, né? Na época dele. Aí ele falou uma vez que foi pra São Paulo quando ele tinha 17 anos, ou seja, é um cara que nasceu em 1927. Ele foi pra São Paulo. Aí eu conversando com ele e tal, eu descobri que ele demorou 16 dias pra sair aqui da Bahia pra chegar em São Paulo. Então veja, eu peguei um avião com minha esposa 6 meses atrás, que a gente foi em São Paulo, foi 1 hora e meia eu tava lá.
Então veja bem, 16 dias, sendo que ele foi a pé até a divisa com Minas Gerais. Então veja como os tempos modernos proporcionaram uma facilitação da vida, uma qualidade de vida. Uhum. Isso é bom, com certeza é bom. No entanto, eu acredito que ela traz consigo também consequências. Consequências essas que a gente percebe nos noticiários, a gente vê um grande aumento de números de depressão, pessoas ansiosas, às vezes também a ascensão das tecnologias, como a gente falou no início, faz com que, e o K1 falou muito, achei muito interessante, que ele fala, olha, as pessoas, você também comentou sobre isso, que o Instagram as pessoas postam só a parte boa da vida. Sim. É o cara que tá ferrado, o cara tá desempregado, problema dentro de casa, o cara tá brigou com a família. O cara com uma série de problemas, ele abre o Instagram, ele vê aquelas pessoas com a vida perfeita, que na verdade não existe, que muitas vezes a pessoa passa por problemas também, mas ela não posta. Aí o cara acaba aquele sentimento de comparação, fala, poxa, eu tô ferrado. Olha a vida desse pessoal aqui. Então eu imagino que isso na minha opinião, os tempos fáceis, ele é mais factível a criação de homens como eu digo, é a humanidade, Sim. mais fracos também. Porque acho que é comum isso, né? Acho que a questão muito. O Joel J, já falei, Joel J, eu acompanho ele tem uma opinião sobre isso. Inclusive, o que ele prega sobre isso, eu tento implementar com meu filho que acabou de nascer, né? Vou tentar fazer isso. Que olha, ele passou por uma dificuldade da infância, da adolescência. Então, o que ele estava fazendo com os filhos dele? Ele tava dando presente para tipo consolar uma falta dele dentro de casa porque ele trabalhava Era um muito. problema dele, né? Um problema dele, não das crianças. Então ele percebeu que, olha, peraí, eu não preciso dar presentes para meus filhos. Eu preciso dar presença. Então ele mudou a lógica de estar presente na vida dos filhos e não dar mais presentes à torta e direito. E também, quando o filho precisar de alguma coisa, ele vai colocar um sistema de mérito. Sabe? A gente não cria isso, esse sentido. Ah, eu tenho que dar o bom e melhor pro meu filho. Será que isso é correto? Você dá tudo na mão pro seu filho? Ele não tem que ralar, se sacrificar também? Passar pelo que você passou? Se você é o que você é hoje, e às vezes você ascendeu na vida, é decorrência do que você passou, pelas dificuldades. Então, será que você não tem que permitir que o seu filho viva? Acho que isso é uma discussão interessante também. Porque acho que tem esse problema. Os pais são muito super protetores. Acho que a gente não deve. E como você é psicóloga infantil, eu acho que você deve conviver isso diuturnamente, né? E só completando uma questão também, voltando ao assunto lá do início, que eu esqueci de comentar. Eu estudando um pouco, quem faz sobre saúde mental, estudando um pouco, eu vi uma definição interessante sobre os 3 tipos de humor. O humor eutímico, que é quando o humor normal, você tem dias tristes, dias ruins, mas você tem um humor legal. O humor hipertímico é aquele cara bem-humorado, é o cara que tá sempre pra cima. E esse cara, geralmente, segundo o estudo que eu vi, ele sempre tá mais próximo de um transtorno de bipolaridade, porque ele é muito ansiedade, né? Ele é muito ativo, muito feliz, quer fazer as coisas. E tem o humor distímico, que é o cara que é mais depressivo, não depressivo no sentido de tristeza profunda, um cara mais triste, digamos assim, ele não vê tanto ânimo nas coisas, mas não é doença, é normal. Então, é só para complementar Aquele a fala do cara chato, início. né? É o cara que ele vive na dele, ele é mais recluso, mas não necessariamente é um cara que é depressivo. É o estilo de vida que faz. Ele é feliz dentro desse próprio estilo de vida dele. No entanto, o problema é identificar, eu acho que, olha, esse cara, ele não tem ânimo para fazer mais nada na vida, então, olha, tem uma coisa errada. Acho que é só para complementando essa questão. Tainá, vamos pular para a terceira pergunta. Eu queria saber de você outra coisa a respeito dos hábitos. Saúde mental, quando fala de saúde, a gente parte do pressuposto de bom comportamento, né? Para você adquirir isso. Então, quais são os hábitos, né? Quais são os comportamentos, as práticas que a gente tem que ter no nosso dia a dia, que a gente vai ter uma saúde mental legal, que a gente vai ser uma pessoa produtiva, faça as tarefas de forma correta e desenvolva sua vida de forma positiva. Quais são os hábitos, assim, em sua opinião? Como se dá isso? Bom, né? Um dos hábitos principais que ajudam bastante é a atividade física. Por que que a atividade física ajuda? Não só seria estar ali na academia, né? Mas pilates, aula de dança, musculação, crossfit, tudo isso aí ajuda. Por quê? Porque quando nos exercitamos, liberamos um hormônio, né? Que é um hormônio que dá uma sensação de prazer.
E aí faz com que a gente fique bem. Aí nosso cérebro pensa, olha, que legal, ela tá se exercitando, então vou ficar bem, vou ficar legal. Uma outra coisa, né, que são os hábitos alimentares. Diversos estudos apontam, né, que quem não tem uma vida alimentar saudável está mais propício a adquirir algumas patologias, tanto físicas quanto mentais, né? Então, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, uma convivência, né, relacionamentos interpessoais, você conviver com outras pessoas, não se isolar, porque tem muitas pessoas que todo final de semana, eu só quero Netflix. Trabalha a semana toda, né? Chega final de semana, só quero Netflix, só quero ficar dentro de casa. Só que, assim, às vezes a gente também precisa sair para ver o mundo, né? Não podemos ficar só presos dentro de casa. Então, tem muitas pessoas que precisam sair, ir ao shopping, a uma pizzaria, como você até pontuou, a questão da igreja, né? Quem frequenta a igreja, vai à igreja, aulas. Então, isso aqui ajuda muito, né? Questão da alimentação. Dormir bem também ajuda bastante na saúde mental. Então, tem muitas pessoas que com a rede social, né, tá lá à noite, vai dormir, quem é que não faz isso? E fica com o celular. Na cara, né? Na cara. E cadê o sono? Você até estava com sono, mas a partir do momento que você pega o celular e entra na rede social, seu cérebro, ele fica ligado no 220. Então, ele acha que você vai ficar ali o dia todo, né, a noite toda. E é muito importante enfatizar isso em relação ao celular, porque para nós termos um sono bom, um sono de qualidade, temos que pelo menos largar o celular 30 minutos antes, né, de dormir, 1 hora, 30 minutos antes. Então, é um costume que a gente quase não faz. Isso aí acaba prejudicando. Por quê? Muitas pessoas acordam no meio da noite, né, e não conseguem dormir mais, tem insônia. Isso aí atrapalha muito a saúde mental. Por quê? Quem tem uma má qualidade no sono, durante o dia não vai produzir bem, né? Quem dormiu pouquíssimo, vamos supor, 2, 3 horas, 4 horas de sono, durante o dia vai estar exausto. Então, ele não vai ficar bem no trabalho, ele não vai ficar bem consigo mesmo, ele não vai conseguir gerir as emoções ali, né? Vai ficar mais, assim, estressado. E isso é ruim. Então, ter bem atenção, bastante atenção, né, em relação a isso. E uma outra coisa que é extremamente fundamental é o que? A terapia, a psicoterapia. Algumas pessoas vão procurar só em última instância, né? Quando não tem mais jeito. Só que, assim, a terapia, né? Século XXI, eu ainda escuto algumas pessoas falarem: mas eu não sou doido. Mas eu não tenho doença nenhuma da cabeça. Gente, terapia é para qualquer pessoa. Ou seja, você está em um dia que você não está se sentindo bem. Tudo bem, né? Normal. É normal você não se sentir bem 1 dia, 2 dias, 3. Agora, você passou a semana toda triste. E ali você não sabe gerir por que você está triste, né? Não sabe explicar que sensação é aquela e começa a ficar angustiada. E aí você não consegue responder as perguntas que você precisa. Então, você tem que procurar uma ajuda especializada. Claro que se você ir no psicólogo, não significa que você está com a patologia, que você está com depressão, ansiedade. Não, você vai no psicólogo para você conversar, né? E a partir daquela conversa, o psicólogo vai ali tentar, né, observar o que realmente está acontecendo, né? Quais são as dicas, quais são as dinâmicas que a pessoa pode fazer para estar melhorando aquilo. Então, a gente sempre tem que estar atenciosos em relação a isso. E se realmente vocês perceberem que vocês não estão bem, procurem uma ajuda psicológica. Porque evita de tomar medicação. Porque algumas pessoas sentem qualquer coisa, eu vou ao médico. Obviamente, né, os médicos estão ali para passar medicações. Às vezes nem é necessário, mas medicação. E aí o paciente está ali, ele quer que aquilo acabe rápido, que acabe logo. Só que é uma coisa que pode ser tratada com terapia, né? E a terapia, ela é uma coisa constante. Não é só você ir uma vez. Eu vou só uma vez, pronto, tá ótimo, estou bem. Ótimo, perfeito. Não. Já se diz o nome, terapia, né? É algo que precisa ser constante. Então, tem pessoas que ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a depender do caso. Tem algumas coisas que realmente rápido se resolve, agora outras não, demoram mais. Então, em relação a essa questão, para ter a saúde mental mesmo, é a questão da terapia, é a questão de mudar os hábitos, né? Fazer atividades prazerosas. Então, é sempre você estar ativo. Se você ficar se isolando, se excluindo do mundo, isso é ruim. É pior ainda, né? É pior. Falando sobre olha que interessante, falando um pouco sobre essa questão da intervenção
farmacológica, é muito comum, principalmente no Brasil. É cultural, né? Cultural. O Brasil é um dos países que mais consomem medicamentos no mundo, o brasileiro como. Sim. E eu achei interessante um dado de um jornalista chamado Robert Whittaker. Ele trouxe um dado que em 1987, o que acontece nos Estados Unidos é muito parecido com o Brasil. Em 1987, os Estados Unidos consumiam, em média, 800 milhões de dólares em remédios antidepressivos. Em 2018, esse número subiu para 50 bilhões de dólares. Então, veja o impulso farmacológico, a intervenção medicamentosa na população. Outro dado interessante nos Estados Unidos, que acontece, o Brasil é um espelho. Lá em 1992, 2% da população utilizavam antidepressivos. 2%. 92. Em 2019, 15% da população. Você sabe o que é 15% da população usar antidepressivos? Então veja que é um dado estarrecedor. Às vezes, olha o que Tainá disse, a intervenção medicamentosa ela não é necessária. Ela pode ser, mas não necessariamente é. Sim. Porque a terapia, existem outras formas de abordagem, né? Eu vejo correntes ali, psicólogos nessa linha que você está falando. Pessoal, não se automediquem. Isso é perigoso e é desnecessário. Tem um professor de Harvard, o sobrenome é Irving, eu não lembro o primeiro nome dele. O trabalho dele é justamente, ele pegou uma série de medicamentos antidepressivos, se debruçou sobre aqueles medicamentos, e ele chegou à conclusão de que uma boa parte deles, o efeito é placebo. Porque o medicamento ele começa a agir em si mesmo e acaba que não ajudando o paciente. Sim. Então, existe também aí por detrás, Tainá, acho que você vai concordar comigo, uma indústria bilionária Sim. que quer vender medicamento e não necessariamente melhorar a vida do paciente. Porque, igual você falou, existem abordagens que não necessariamente é farmacológico. Sim. Você falou a terapia, né? Terapia em grupo. Sim, Enfim, grupo, existem individual, vários, casal. vários tipos de forma de você combater antidepressão, ansiedade, né? Enfim, acho muito interessante tocar isso também, porque é um problema sério, principalmente no Brasil. As pessoas se automedicam demais. E é uma coisa tão cultural, né? Porque, assim, como você falou, as pessoas ainda têm preconceito com terapia hoje em dia, né? No plano século XXI. Até voltando para essa questão da tecnologia, hoje a gente vê que, tipo, médias e grandes empresas de tecnologia, né? Até por ser um trabalho que exige muito da concentração, mais de sua atividade mental do que uma coisa braçal, a gente pode se dizer. Eu vejo muitas empresas, tem até startups, né, de psicólogos e tal, então, por exemplo, o cara é obrigado a, pelo menos uma vez por semana, ele pode marcar qualquer dia, mas ele tem que ter pelo menos 2 horas da semana da jornada de trabalho dele, ele tem que ter fazer terapia, né? Tipo, falar sobre a rotina dele, como é que tá, o que pode estar incomodando, como é que ele tá se sentindo bem com as coisas. Visando produtividade, Exato. Né? Por exemplo, a gente tem também o trabalho policial, né? A gente sabe que das mazelas da nossa sociedade, agora assim, a polícia militar até oferece apoio psicológico, né? Para os militares. Agora assim, a procura eu acredito que é mínima. Então, assim, a gente vê o cara... preconceito também. Por causa do preconceito. Tipo assim, aquela coisa, não, eu sou inabalável, eu sempre sou forte. Não é só que assim, o cara aguenta 5, quando chega do 7º pro 10º ano ali de carreira, ele já tá sobrecarregado, né? Então, assim, isso reflete no convívio familiar dele, em várias questões, né? Até no próprio trabalho, porque, assim, todo dia, e eu vejo que muitos recorrem a medicamentos, né? Sim. Então, assim, o cara tá ali... tá dentro da viatura, mas ele é obrigado a tomar um remédio para ele poder suportar, né? Seja problemas dentro da corporação, né? Do cotidiano de trabalho, cobranças, também como as questões externas, né? Da prática do trabalho. Por outro lado, a gente vê que na Polícia Federal já é mais comum os policiais fazerem terapia, né? Então, assim, a gente vê como é que é uma coisa cultural, porque, assim, quanto mais você aumenta o nível, né? A gente sabe que na Polícia Federal é um concurso mais difícil, requer mais estudo. Então, assim, o cara sabe que para o bom desempenho dele é necessário também ele ter um cuidado com a saúde mental dele, né? Então, o que você acha que pode mudar na mente das pessoas? Conscientizar que a terapia não é, por exemplo, não é ir ao médico, eu não estou doente. A terapia pode ser uma ajuda. Às vezes tem gente que mora só, né? Não tem às vezes nem com quem desabafar. Talvez ali seja um momento de você mesmo pôr suas ideias no lugar, né? Conversar e se sentir melhor. Isso. Informação.
né? O que a sociedade precisa mesmo é informação. Assim, é o meu ponto de vista, eu não vejo um outro meio. Eu vejo informação, porque é, é algo que está aí, né? Todos sabem que tem essas patologias, todos sabem que temos, né, os psicólogos para atender, igual você falou aí, o âmbito militar. Ele tem um pouco de preconceito em relação a isso. Muitos vão para inatividade, né? Ficam um bom tempo sem trabalhar. Por quê? Porque usam e abusam dos medicamentos e aí chega um momento que começa a ter alucinações, não conseguem trabalhar, não conseguem se concentrar. Então é mais uma questão de informação. E a informação ela é ampla. A gente tem um celular, a gente tem um pai Google, né? Igual vocês falaram, né? Do Google. Ah, tudo a gente pesquisa no Google. Sim. Então, se a gente pesquisa, lá vai ter. A maioria das pesquisas que a gente faz, vamos supor, ansiedade tem sintoma de tontura, a pessoa fica muito preocupada, preocupação excessiva, né? Ou emagrece, ou engorda demais, só que no finalzinho sempre tem. E isso não define que você tem ansiedade. A maioria das pesquisas já estão vindo com isso. Isso não define que você tem essa doença. Procure uma ajuda especializada, né? Fale com um psicólogo, fale com um médico. Então, a sociedade, ela precisa buscar mais essa informação. Claro que, assim, né? Algumas pessoas não têm acesso a tanta informação. Por isso que o âmbito público, né? O poder público precisa divulgar mais sobre o psicólogo, sobre o papel do psicólogo, né? Sobre o que é ter saúde mental. Que, inclusive, o poder público não tem uma área ampla, né, com os profissionais, diversos profissionais, são poucos, então tem essa escassez, né? Às vezes muitas pessoas precisam muito, muito mesmo da terapia, mas tem essa porta fechada aí, né? Que é o quê? Poucos psicólogos para atender muitas pessoas. Então, eu acredito que Até mesmo a seria educação, né? Bem isso, baixa, até né? a educação. E eu acredito que é uma questão de informação, né? É psicólogo na escola, é psicólogo na saúde. Na área da saúde, tem alguns psicólogos, né? Mas é assim, é mais para psicologia de grupo. Não é uma psicologia individual, não é uma psicoterapia. Em algumas escolas particulares, todas eu sei que tem, mas em algumas públicas tem, outras não. Aqui em Conquista, há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, mais ou menos, era uma psicóloga para atender a cidade inteira, né? Então, isso era muito ruim. Aí, de um tempo para cá, tem uns 2 anos e meio, né? A prefeitura fez uma seleção, contratou cerca de 99 psicólogos para a área de educação para ficar nas escolas, né? Também foi uma seleção que eu não sei se ainda estão ativos nas escolas, mas é uma coisa que foi fundamental, é essencial. E principalmente com essa onda, né, que está acontecendo nas escolas. Então, é algo que o psicólogo tem que estar ali, ó, de fato, para tentar organizar, né? Eu vejo que, igual você falou, é educação, né? Sim. E a vida moderna, né? O século XXI, você viver no século XXI, ele, por mais que ele tem essas facilidades, igual a gente tocou sobre esse assunto, né? Que a gente não tinha no passado, como guerras, enfim. Mas a pressão é muito grande. Eu tava vendo um dado aqui no Brasil também igual. No Brasil a gente tem umas linhas de crédito de financiamento estudantil muito grande. Isso acaba endividando o jovem muito cedo. Nos Estados Unidos é muito comum o jovem de 18, 20, 22 anos, o cara tá devendo 35, 50, 60 mil dólares. É comum. E aqui no Brasil também é muito, cada vez mais comum, né? Devido a essas linhas de crédito facilitadas. Então o cara, ele nem se formou ainda e o cara está super endividado. Isso ocasiona o quê? Problemas em relação à sua saúde mental. Para você ter ideia como isso é sério, nos Estados Unidos morre-se mais de overdose do que de acidente de carro. Então, e no Brasil, a gente está indo pelo mesmo caminho. A gente vê as pessoas querendo fugir dessa realidade opressora de endividamento, de vida perfeita dos outros, uma vida ruim. Ela vai para droga, para essas substâncias, para fugir da realidade. E o que acontece? Entra num mundo sem volta. Sim. Então, acho que é muito disso, né? Falta-se muito a informação, a importância da. Eu acho que vem melhorado. Vem melhorado bastante na escola da minha irmãzinha. Ela tem psicóloga. Mas eu vejo ainda que tá muito no início. Tem muito chão pra gente correr ainda. Isso é tão sério, porque assim, tem coisas que até me irritam, né? Às vezes você tá em alguns ambientes, aí tem essa coisa assim do medicina, né?
Assim, o povo tem na cultura brasileira, medicina é a única coisa que dá dinheiro, a única profissão que dá dinheiro, né? Então, assim, se não for médico, meu Deus do céu, acabou o mundo. E eu vejo como assim, eu vejo o pessoal, não, mas mete um FIES, que assim, só que ninguém olha, né, que eu não posso confirmar agora, mas eu tenho certeza que medicina está no top 3 de profissionais que mais suicídio no Brasil, né? Porque, assim, é muito também fruto dessa cultura, porque o cara já tem o estresse, né, de vestibular, de estudar, aí o cara passa. Quando ele tá terminando, ele já tá ali, ele tem que... E agora, como é que eu vou pagar isso, né? Ele tá devendo a nota. Aí ele tem que pagar, ele tem que investir no status dele, né? Que é ter um carro, É, morar num bom local, porque ele é médico. Então, assim, é muita... Ou às vezes até ajudar a família, porque E é tem comum, muita... às vezes, o cara é médico, ganha bem e tá super endividado, e né? quem É estuda comum. finanças sabe que, tipo assim, o que tem de médico com dívida e nome no Serasa, às vezes é Não, mais alto que o não é trabalho que faz. brincadeira, né? sim. Pessoal, a nossa hora já deu. Foi um bate-papo muito interessante. Vou encerrar aqui o programa. Vou passar a voz para Rodrigo, depois para Tainá para se despedir. Tainá, faça o jabá no final. Uhum. Pessoal, eu gostaria de agradecer a audiência. Muito obrigado por ter nos ouvido, batido esse papo sobre saúde mental. Eu aprendi bastante, espero que vocês também tenham aprendido. Semana que vem a gente vai estar convidado aqui falando um pouco sobre empreendedorismo. É um assunto muito importante, já falou sobre isso, mas vamos dar mais um enfoque, porque a gente precisa enaltecer o empreendedor conquistense, que é um guerreiro como assim como o empreendedor brasileiro. Então, muito obrigado pela paciência, obrigado por ter nos ouvido até agora, obrigado por ter tá fomentando essa audiência cada dia mais. Semana que vem espero vocês e fiquem com Deus. Desejar um ótimo final de semana a todos, agradecer a presença de Tainá, seja bem-vinda e a Obrigada. porta está aberta para mais vezes, né? Que Deus abençoe a todos, obrigado pela audiência, deixar um abraço aqui para minha namorada Bruna, que está nos acompanhando, e um bom final de semana a todos. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, meninos, pelo convite. Foi muito bom estar aqui, né? E falar um pouquinho, né? Divulgar um pouquinho dessa informação sobre saúde mental. Para quem deseja, né? Saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é PSI, underline Tainá Dias. Aí eu divulgo algumas coisas lá, falo um pouquinho sobre ansiedade também, sobre saúde mental, o dia a dia. E para quem necessita de atendimento psicológico, eu atendo no Centro Médico Otávio Santos. E também atendo de forma online. Aí qualquer coisa, quem quiser, podem pegar meu contato com os meninos, certo? Muito obrigada a todos e até a próxima. Pessoal, fique com Deus. Tainá, muito obrigado pela presença e até sábado que vem.